Boa noite, Cultivers. Boa noite, Lucas. Boa noite, Gé. Boa noite. Boa Boa noite. noite, galera. Boa noite, Ana, já tá aí. Gente, fizemos uma live surpresa, do nada. É uma Live surpresa. mas não tão surpresa assim. Vocês estarem sabendo que agora, toda segunda-feira, a gente vai estar aqui fazendo live para vocês, trazendo assuntos interessantes. E para começar essa segundona, essa nossa primeira live, a gente vai falar sobre digestão. Só que a gente não vai falar de um jeito muito tradicional sobre digestão. Como vocês sabem, nós três aqui, cada um tem uma formação, tem uma vivência, né, uma história de profissional. E a gente resolveu trazer essa nossa multidisciplinaridade também aqui e trazer o nosso conhecimento sobre digestão, que é o tema de hoje, e de várias vertentes. Então, a gente vai falar sobre medicina moderna, vamos falar sobre Ayurveda, vamos falar um pouco da medicina chinesa e vamos debater aí sobre esse assunto nessa visão diferente, né, gente? Vocês querem falar alguma coisa? Isso, a gente vai complementar, né, as visões aqui um do outro. Sim, só lembrando que digestão é muito importante, por isso que a gente escolheu começar com esse tema, porque tudo que a gente ingere, seja pela nossa boca ou pelos 5 sentidos, como a gente vai desenvolver aí ao longo do vídeo, vai influenciar muito quem a gente é, cada célula do nosso corpo, o estado do nosso mental, cognição e etc. E eu vou começar falando um pouco desse assunto, que é o que está em alta aí na medicina moderna, que é o eixo intestino-cérebro. Então, hoje, o que a gente mais tem ouvido falar é sobre a importância dos probióticos, prebióticos, e dessa comunicação que tem aí entre o cérebro e o intestino. Então, a gente usou como base aqui para trazer para vocês, porque são muitos estudos, um estudo bem recente da Universidade Federal do Pernambuco, que fez uma revisão bibliográfica comparando aí diversos estudos, seja em ratos, em humanos, enfim, com várias abordagens, para ver se realmente tem comunicação, o nosso intestino e o nosso cérebro. E o resultado foi que tem, por várias vias de comunicação. Então, teve aí barreira mucosa intestinal a partir das ligações colinérgicas, teve microbiota e o sistema hipotálamo pituitário adrenal. Então, por várias vias, percebeu-se que quando tem um estímulo no nosso intestino, tem uma reação no nosso cérebro. Então, é muito comum, cada vez a gente tem visto mais casos relacionando, inclusive, com alguns distúrbios de ansiedade e depressão, que é observado em muitos desses casos, a inflamação na região intestinal sendo uma ocorrência comum, por exemplo, nos casos de ansiedade e depressão. Então, esse assunto está sendo bastante explorado agora na medicina tradicional, mas a medicina está sendo muito explorado na medicina moderna, mas a medicina tradicional, tanto na Ayurveda quanto na medicina chinesa, isso é há muito tempo discutido. E é isso que a gente vai trazer aqui para vocês também. Embora hoje na medicina moderna estão falando bastante da importância da nossa flora intestinal, né, da microbiota intestinal e do quanto tudo que a gente come influencia nessa microbiota, no bem-estar dela, enfim, nosso estado mental, a gente vai ver que pelas visões tradicionais isso também faz total diferença, não só no nosso corpo, no nosso bem-estar, quanto também da nossa mente. Lucas, você quer complementar um pouquinho, falar um pouquinho aí da visão da medicina chinesa, como que ela conversa com isso tudo? Claro. Pessoal, avisa se vocês estão ouvindo a gente bem, antes da gente talvez estar falando. Se tiver algum problema, Boa. avisem aí, tá? Gente, a medicina chinesa, ela se baseia bastante naquele conceito de yin yang, né? Então, a gente tem os opostos complementares. Então, claro, escuro, quente e frio. E ela usa esse mesmo princípio para coordenar as funções que existem dentro do corpo através de um sistema que é chamado Zhang Fu, que seriam órgãos e vísceras, né? E a digestão, ela acontece através do estômago e baço. Não é necessariamente o órgão, tá? É só um conceito mais energético, mas que explica o quê? Um pouco sobre a função que eles realizam, né? O estômago ele vai propiciar a digestão do alimento e o baço vai fazer aquela transformação e vai transportar os elementos que estavam nesse alimento, né? A energia vital que foi gerada através desse ato para os outros órgãos
órgãos para fazer as funções do organismo. E com isso, fazer o quê? Produzir substâncias vitais, que são o que mantém o nosso corpo vivo. Então, nós vamos ter o Ti, que é a energia vital, para traduzir assim bem diretamente, é tido como energia vital. Ele vai ter várias divisões, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Nós vamos ter o Shui, que seria o sangue, ou seja, uma parte mais yin, é uma parte mais mais sólida, vamos dizer assim, porque energia é uma coisa mais etérea, uma coisa que não dá para a gente pegar. Agora, o sangue, como um conceito, ele é mais sólido, né, por assim dizer, e ele vai estar responsável pela nutrição também. Ele vai carregar os elementos que vão nutrir. E nós vamos ter os líquidos corporais, que é traduzido como dinhe, né, traduzido por líquidos corporais. E essas três substâncias, elas só vão ser bem formadas, né, bem consolidadas no nosso corpo, se a digestão, se o nosso baço e o nosso estômago estiverem trabalhando de forma ordenada, né? E tem um terceiro elemento que está ligado à digestão também na medicina chinesa, que é a respiração. Então, existe uma importância muito grande entre a respiração, ou seja, uma boa absorção da energia vital que vem através do ar, do Qi que vem do ar, com o Qi dos alimentos, né? Cada alimento, por ter o seu sabor, a sua propriedade, vai produzir uma reação no nosso organismo e uma função nos nossos órgãos. Por isso que o chinês recomenda que a gente esteja sempre com 5 sabores no prato, que a gente tenha essa variabilidade para poder ter uma boa absorção de tudo que a gente precisa para o nosso corpo. Né? Acho que da medicina chinesa é um pouquinho Do que isso. você falou da medicina chinesa, me veio na mente a questão da Ayurveda, né? Que você falou que precisa do prana para ter a digestão, né? No Ayurveda a gente fala que é a Agni, né? O fogo digestivo, e ele está presente em várias partes do corpo de forma diferente, ali diferentes manifestações de Agni, né? Mas esse fogo digestivo, ele é responsável não só pelo que a gente absorve do alimento em si, mas de todos os nossos estímulos. Então, um sinal, por exemplo, de que o nosso Agni, nosso poder digestivo não está bom, é, por exemplo, repressão de emoções, que conversa já com esse artigo da medicina moderna e sobre a questão depressão e ansiedade está ligado também ter influência da microbiota intestinal. Então, tem muita relação quando a gente olha medicina chinesa e Ayurveda e medicina moderna agora, né? E o Ayurveda tem os 6 sabores, né? Não são 5 como na chinesa, mas tem os 6 e também é recomendado ingerir os 6 sabores, que é o doce, azedo, salgado, picante, amargo e adstringente em todas as refeições. Claro que, poxa, na nossa vida moderna, a gente está falando aqui de um estudo milenar, tradicional, aliás, de um conhecimento milenário e tradicional, mas na nossa vida, se a gente conseguir, colocar comida de verdade no prato, conseguir um prato bonito, colorido, na maior parte das nossas refeições já é um ganho, né? E também observar os sinais de se a nossa digestão tá boa ou não tá, enfim, como que é isso, né? Polis, quer falar um pouquinho desses sinais aí da digestão? Antes de falar sobre isso, eu quero falar um pouco nessa. Eu que venho de uma educação da medicina moderna, né? Quando eu comecei a estudar sobre Ayurveda e fui vendo sobre isso, era tão incrível que eu ficava assim, gente, como assim o Ayurveda já fala isso há 5 mil anos? Como assim? Como assim? Porque agora a gente se percebe de que realmente chamam o nosso intestino de segundo cérebro, né? E realmente a gente percebe que o nosso intestino, ele produz 95% da serotonina que tem no nosso corpo. Isso é maravilhoso, isso é incrível, foi uma grande descoberta. Claro que a gente sabe que essa serotonina que é produzida no intestino, ela não consegue passar na barreira, né, hematocefálica, porém a gente sabe que ela influencia diretamente estimulando isso. Então, é aí que mais uma vez corrobora para pensar nessa parte de ansiedade, de depressão. Hoje muito se fala também da disbiose intestinal, que nada mais é do que talvez o mandagni aí que a gente fala, que é quando a nossa digestão não é muito boa e aí a gente forma toxinas. A disbiose é justamente isso. O que é a disbiose para a medicina moderna, né? É aquela proliferação desordenada de micro-organismos, bactérias, fungos, e de má qualidade. Então, é uma quantidade ruim e de má qualidade, dando um desbalanço aí. E o que acontece? Pode acontecer afastamento das células do intestino, né, rupturas, levando essas toxinas para o nosso corpo. Então, é mais incrível ainda
porque a Ayurveda também fala sobre toxinas, que é o ama, né? E que aí a gente tem esses sinais dessas toxinas, que seriam o quê? Essa burra na língua, não sei se vocês já pararam para perceber, gente, quando você acorda de manhã, dá uma olhadinha na sua língua. Você vê que tem uma placa, pode variar de cor, mas geralmente pode ser ou amarelada, esbranquiçada, ou às vezes um pouco mais marrom, assim. É, e isso pode ir variando completamente pela sua alimentação. E eu falo isso por experiência própria, porque dependendo da minha alimentação, eu vejo que tem muita diferença nisso. Pode ser também as fezes, como é que são suas fezes? Estão bem formadas? Tem alguma secreção? Não tem? Tem saindo alguma coisa branca? Então, é auto-observação mesmo. Ah, sentiu que comeu, ficou indigesta, sentiu que não digeriu. Aí, o que faz? Vai lá, depois no jantar, come mais porque está acostumado a comer de 3 em 3 horas, ou porque tem que almoçar, tem que... Então, não, é prestar atenção nesses sinais de fome, nesses sinais de saciedade, porque tudo isso acaba sobrecarregando o nosso acne, né? Que é esse nosso fogo digestivo que precisa digerir tudo isso. E a gente não digere só alimentos, né? A gente digere nossas emoções, a gente digere tudo que vem de externo, o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente alimenta. A gente sempre fala, né? Quando tem aquela discussão mais acirrada, assim, falar, ainda não digeri o que aquela pessoa me falou. É exatamente isso que a Ayurveda fala, a gente não digeriu mesmo. Então, tudo isso, pode até perceber que quando algumas pessoas, quando estão tristes, chateadas, não tem apetite, porque não consegue digerir ainda a situação, não consegue comer também. Então, faz muito sentido, tem muita conexão mesmo. E lembrando do que você falou, eu, por exemplo, quando fico muito ansiosa, eu tenho diarreia, e é sinal claro de que eu não tô absorvendo nada do que eu ingeri, né? Tá, tipo, passando direto. E eu até anotei aqui a listinha de coisas que são sinais que a nossa digestão não tá boa pela visão da Ayurveda, né? Que é sentir gases, ou mais, é normal ter gases, é normal ter saburra na língua, como a Polly falou, mas quando ela tá muito espessa ou com um aspecto muito diferente, não é legal. Ou quando você tem muitos gases, muito inchaço, dor abdominal causada de gases, inchaço, azia, diarreia, constipação. E na visão do Ayurveda, onde a gente digere muito mais do que comida, digere tudo que vem pelos 5 sentidos, emoções, sentimentos, sensações, confusão mental e repressão de emoções também é sinal de má digestão. Aí, claro, não falando necessariamente de comida, falando de outras coisas que a gente ouve, que a gente escuta, às vezes que a gente mesmo fala, que pode também atrapalhar a nossa digestão, falando fisicamente, falando de um modo mais sutil também, né? E claro, a gente vê essa correlação clara, como a gente falou. É a ansiedade que afeta a nossa digestão, é quando a gente está triste que perde apetite. Então tá tudo relacionado. E aí não adianta comer bem, não adianta ver todos os alimentos bons para a flora intestinal. Ah, eu vou comer bastante aveia, eu vou comer bastante gengibre, que faz bem para minha microbiota. Mas se você não conseguir absorver, gente, não vai adiantar. Então é muito importante pensar nisso, né? E o AMA, como a Polly falou, que é essa geração de toxinas, porque eu não digeri direito, é resto de comida, ou coisa que eu não consegui eliminar, cocô que tá preso, urina, tudo isso que fica dentro da gente vai gerando mais e mais toxinas e gerando um estado de desequilíbrio que às vezes pode ser bem sério, né? Então, o AMA é o principal causador de doenças dentro do que a gente vê de Ayurveda, e isso é resíduo também emocional e mental. Então, o excesso de estímulo ou uma mente muito rajásica, né, com muito estímulo que você não consegue parar, também é um sinal de ama, é um sinal de que tem algo errado. Seja ou a lentidão, tá tudo muito devagar, você tá percebendo que você não tá na mesma performance, que algo aconteceu, ou o oposto, tudo muito acelerado o tempo todo, é sinal de que você também não tá num equilíbrio bom mental, né? É interessante a gente pensar. Isso é tão. Isso é tão, só para complementar o que a gente está falando, que isso é tão importante também dentro da medicina chinesa, que os pontos mais importantes que estão sempre famosos ou sendo estimulados são pontos relativos ao baço pâncreas, que seria o meridiano do baço, e o estômago, que são o quê? Duas formas de você garantir força e longevidade para o seu corpo, ou seja, estão ligados a tanto a assimilação do que você vai comer, quanto o estímulo daquela transformação que é necessária. Então, são pontos ligados à digestão. A digestão como algo realmente fundamental dentro da medicina chinesa. Né? Não é só o Ayurveda
que considera a digestão. Aí você vê como é interessante essas conexões, né? A digestão ela é muito importante. Para esses dois sistemas, para essas duas racionalidades, tem a digestão como um ponto central para a vida e para a longevidade do organismo, né? É muito aquilo que a interessante. gente fala bastante. Você é o que você digere, não o que você come. E isso faz todo sentido, eu acho que nos 3 pensamentos aqui, das 3 medicinas, porque faz todo sentido. Por exemplo, pensando na medicina moderna, se você tem uma desbiose intestinal, não adianta, você pode comer a melhor comida que for, alimento super orgânico, se se o seu intestino lá, a sua microbiota não está preparada para receber aquilo, você vai liberar tudo, não vai adiantar nada, você não absorve nutriente, você... E assim, é o que a gente fala, pode comer ouro, que não adianta. Você não vai absorver, não vai te fazer bem. E o Ayurveda fala exatamente isso também. Você precisa digerir aquilo para que aquilo te alimente. E a gente tem que pensar que tudo que está em nossa volta é alimento. Não é só a comida. Tudo é alimento. Tudo a gente é extremamente alimentado 24 horas por tudo à nossa volta. Né? Tudo é nutrição, né? O que entra por todos os sentidos, né? E você falando tudo isso, eu lembrei de um caso meu clássico, que é, assim, eu, por muito tempo na minha vida, eu comia por ansiedade. E como eu sempre fui vata, magrelona, eu não achava que era um problema. Mas às vezes eu não esperava ter fome para comer de novo. O que que acontecia? Eu não era capaz de digerir aquilo que eu comia. Então começou a dar uma digestão tão lenta, eu enfraqueci tanto o meu Agni, o meu poder digestivo, que eu comi e dava muito sono, me dava cansaço. Então, claro que a gente tem ali uma produção de acetilcolina como parte do processo de digestão, então dá uma baixada, assim, no ritmo é normal. Mas eu tinha um cansaço que parecia que minha cabeça ia cair no teclado, assim, depois do trabalho. Foi assim até que eu descrevi para minha terapeuta Ayurveda da época, porque era absurdo, assim. E era um poder digestivo baixo, então eu não estava conseguindo mais digerir aquilo que eu comia. E isso afetava, obviamente, a mente e as emoções. Então, quando a gente tem um Agni forte, a gente consegue digerir tudo muito melhor. E quando ele está enfraquecido, seja por um motivo ou outro, eu vou enfraquecendo os outros pilares. E aí eu tenho mais dificuldade de lidar com as questões mentais, com as questões emocionais, com o conflito do meu dia a dia. Porque o conflito tem tudo a ver com estresse, que tem tudo a ver com intestino, com inflamação, enfim, tudo isso que a gente já vem falando aqui no Cultive, né? Diga, eu acho que além Sim, de ter o seu poder digestivo, eu acho que é um momento de você não se observou, você sobrecarregou o seu corpo porque você não tinha entendido que talvez você não daria conta de digerir aquilo. E a gente faz isso o tempo inteiro. Não falta observação, a gente não sabe quando a gente está com fome, a gente não sabe quando está com sede, a gente não sabe quando já está saciada. E aí fica assim, ó, é aquilo eu acho que eu comentei com vocês, inclusive, quando eu era pequena, o meu era o contrário de você, o que acontecia? Eu estava saciada, não queria mais comer, mas a minha mãe sempre ficava, não filha, mas vai deixar só isso no prato, vai deixar só isso, a gente vai jogar fora isso aqui, come isso aqui. E aí eu comia, E eu não tinha noção mais do meu padrão, da minha saciedade mesmo, porque eu estava sempre acostumada a comer mais, a comer mais, a comer mais, e sobrecarregava mesmo o meu poder digestivo. Isso, assim, é super problemático, porque em nenhum momento eu conseguia observar quando eu estava com fome, porque eu sempre estava comendo alguma coisa. E não tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá um leve chiadinho, mas eu tô conseguindo te ouvir bem. Mas tá leve. É o cabelo que fica batendo. Melhorou? Melhorou. Então, exatamente. E aí você nunca se observa, nunca sabe o seu poder de digestão, quando você está com fome, quando você está saciado, porque você não se observa mesmo, né? E varia. Assim, não é todo mundo que tem uma digestão regular. Claro que depende muito do que cada um é. Cada um tem um biotipo, cada um tem um poder digestivo. Tem gente que vai comer menos, tem gente que vai comer mais. Mas tem gente que tem um Agni, um poder digestivo variável. Quem tem essa característica mais vata, indo para Kriti, que é uma definição do Ayurveda, mas enfim, você pode se perceber e ver se você tem essa característica, ou tá com uma influência e um movimento muito alto, uma questão toda mais vata presente na vida, pode ser que um dia você tenha uma fome de leão e no outro dia você não consiga comer nada. E tá tudo bem, só que se a gente tá só acostumado a comer naquelas horas, tipo, é a hora do café da manhã, eu preciso comer agora porque minha rotina não vai caber. Eu preciso almoçar junto com todo mundo do escritório. Se a gente só seguir a tabela e não prestar atenção do que tá acontecendo no nosso corpo, a gente pode aos poucos ter ali um acúmulo de ama ou de coisa mal digerida que vai levar a um distúrbio muito mais
sério, né? E profundo. Lembrando que não é normal ter muitos gases todo dia. Não é normal ter constipação, tem que fazer cocô todo dia. É normal você ir ao banheiro várias vezes ao dia, então reter líquido não é normal. Tem gente que não bebe água para não ir ao banheiro, Sim. gente. Não, não dá. É, Tem muito sinal do que é saudável. Não tem como, né? Seu corpo é o seu próprio detox. Ele faz detox o tempo inteiro, então você precisa eliminar as toxinas, não tem como, né? E não eliminar eu causa acho. ama, né? Então é acúmulo de toxina dentro do seu Sim, corpo, isso vai para algum lugar. Se está dentro do corpo, não está cabendo mais naquele lugar, vai invadir outras áreas, é um fato. Desculpa, Lucas, pode falar. sim. Eu acho muito interessante como os sintomas de toxina do Ayurveda são muito parecidos com os sintomas de desarmonia do baço também. E na minha impressão que eu tive, o chinês, para ele, se você tem uma digestão boa, você tanca qualquer coisa, você vai conseguir barrar qualquer coisa. Agora, se a sua digestão está prejudicada, aí começa a complicar para você. Por isso que é sempre o baço ele vai estar muito envolvido nos tratamentos. Porque você garantindo que as suas substâncias vitais estejam bem formadas ou estejam ali podendo ser formadas, você garante a parte emocional. Mesmo porque na medicina chinesa, a mente ela se encontra alojada, vamos dizer assim, dentro do sangue, que é uma substância vital, né, uma das principais. Então, a mente ela está alojada no sangue, e se você não forma sangue propriamente de uma forma boa, você tem um distúrbio no Shen-mente, como o chinês chama, né? Então, porque uma coisa está atrelada à outra, essa nutrição ela é vital porque essa substância vital garante que os processos estejam acontecendo bem. Então, é assim, são os mesmos sintomas. Cansaço não é uma coisa normal e é um distúrbio no baço. Essa questão das fezes, a pessoa ter diarreia, não precisa nem ser uma diarreia para o chinês, pode ser só assim, tá, o intestino está mais solto, isso já é um sinal que você, ou as fezes não estão bem formadas, já é um sinal que você pode observar, que está muito ligado ao baço, né? Muita coisa que, outra coisa, né, que está ligada à toxina é a presença de alimento nas fezes, né? Isso não é normal. Tem pessoas que às vezes normalizam, mas depende do alimento, gente. Se você tem, por exemplo, arroz, né, um formado ainda nas fezes, isso não é normal, né? O arroz, vamos dizer assim, é uma coisa fácil do seu intestino, do estômago metabolizar, enfim, não é normal ele estar lá. Então, tem coisas que a gente precisa ficar atento, né? Nenhum resíduo de alimento presente nas fezes ou fezes mal formada, muito líquida ou muito dura, nada disso é normal. Mas a Sim. presença de alimentos é um sinal claro de digestão lenta, de que eu não estou conseguindo dar conta do mínimo, né? Ou por comer, enfim, fora da fome, não tá podendo mesmo digerir porque comeu na hora errada, ou o tipo de alimento, ou no caso a nossa microbiota não está adequada. Porque tem isso também, né? Se a gente está acostumada com uma alimentação muito ruim por muito tempo, o nosso intestino está preparado para digerir aquilo. E aí, quando tem certos alimentos que não vão mais, e, enfim, faz parte. É um processo tudo isso. Melhorar a digestão, cuidar da saúde, é um processo e é um processo que tem que ser fortalecido ou mantido diariamente, né? Não, Saúde é um processo contínuo. Não, e é lembrar que é desde lá da mastigação. Porque às vezes as pessoas nem mastigam, né? Já que o negócio que bota pra dentro já engole. Meu Deus, já engole. que é isso? É desde esse processo, gente. Para a medicina moderna, a mastigação já conta como início da digestão. Começa aqui, é aqui que a gente vai soltando a amilase, é aqui que vai acontecendo, para depois, né, indo o peristaltismo. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Oi, vocês estão me ouvindo? Então, sim, ouvindo bem. E então é desde a mastigação. Então você precisa mastigar bem, você precisa prestar atenção na sua mastigação, prestar atenção no seu alimento e deixar as coisas irem acontecendo de forma correta mesmo, né? Então a digestão é muito importante desde o início. Não adianta você estar lá assistindo televisão, não tá nem prestando atenção no que você está comendo, engole de qualquer jeito. E a mastigação também para a medicina moderna é muito importante para que você também não machuque o seu trato gastrointestinal aqueles pedaços gigantescos. Sim. Então, assim, é muito importante essa observação mesmo, né? Fazer com calma, com presença. O processo de digestão, ele é um processo de transformação, né? E aí tem as etapas. Então,
né, o estômago não tem dente, então já precisa chegar lá no mínimo pastoso, para você conseguir seguir mais uma etapa. Porque senão começa errado do começo e vai a cadeia toda até a eliminação e não adiantou nada o que você comeu. Então, Sim. realmente são etapas e cada uma tem suas particularidades, suas questões aí que devem ser respeitadas. Inclusive o tempo de digestão, né? Que vai aí, de acordo com a medicina moderna, acho que é de 3 a 4 horas, certo, Polly? Mas pelo Ayurveda vai de 6 a 8, né? Porque pelo Ayurveda não conclui só quando você faz as suas eliminações. Tem todo o processo de nutrição das células, dos tecidos e até da inteligência, né? Partindo do princípio que a gente digere tudo que vem pelos 5 sentidos, tudo que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve, enfim, tudo que a gente sente de cheiro, tudo isso vai para nossa consciência de alguma forma, né? Então esse tempo é importante. Tanto que no passado era vamos dizer, recomendado comer várias vezes no dia, a cada 3 horas, por exemplo. Hoje em dia, já não necessariamente, mas na verdade, cada um tem seu próprio sistema, e o grande indicador de se está na hora ou não é a fome. Claro que a qualidade da refeição anterior influencia, então se isso foi uma refeição muito leve ou não, os horários, não adianta comer uma feijoada para ir dormir, por exemplo, não tem aí nem que aguente, né? Enfim, então tem, obviamente, isso varia muito, né, de pessoa para pessoa. Tem gente que acorda com fome, tem gente que não. Então, o grande termômetro aí vai ser, de fato, o nosso corpo. Ele avisa, né, tudo que ele precisa, a hora que ele precisa, enfim. O nosso corpo é super inteligente. Desculpa, Lucas. Isso que você falou de o seu corpo vai estar acostumado a comer isso. Gente, é claramente isso. As bactérias, fungos, etc., do seu intestino, elas se preparam para isso. Algumas proliferam mais porque elas sabem que aquilo é aquilo que alimenta elas, outras não, vão acabar não tendo, e aí que vai causar essa desbiose. Então, quanto maior for a sua variedade na sua alimentação, quanto mais coisas diferentes, igual vocês falaram, 5 sabores, 6 sabores, igual para a medicina moderna, quanto mais variado for o seu prato, melhor para a saúde da sua microbiota. E isso é muito importante, faz toda a diferença mesmo, assim. Então, eu acho que uma das coisas que a gente, que se for para ficar gravado na cabeça das pessoas hoje, é isso, é pensar na saúde, do quanto o nosso corpo é inteligente, o quanto o nosso corpo tem a capacidade de fazer o seu próprio detox e se adaptar, né? Então, é isso, é se alimentar direitinho, a melhor comida que puder, cuidar da digestão, prestar atenção nas eliminações, não suprimir de jeito nenhum a eliminação. Pode falar, Lucas. Sim. Eu ia complementar aqui, assim, no Ayurveda, para simplificar, a toxina é tudo aquilo que não é digerido. Tudo que não passou bem, ficou entalado, vai virar toxina, né? Tá lá consumindo você de alguma forma. Seja um problema, seja um alimento que caiu, não bateu bem, aquilo lá, se não for digerido, vai gerar toxina. E a questão que é tão legal dessa variedade é que às vezes a pessoa que não fornece variedade para a microbiota dela, ela come coisas boas, ela passa mal com as coisas boas, daí ela acha que a coisa boa fez ruim, mas não é. É só o seu intestino que não tinha bactéria para poder fermentar aquilo lá que você comeu, para fazer a digestão. Era isso que eu ia comentar. É um processo de adaptação. Tem uma analogia até da doutora Kadri, mas ela é muito boa, então eu vou citar ela aqui, que é quando a sua casa está muito suja, se amassa uma folha de papel e joga, não faz muita diferença, porque já está uma bagunça. Você não vai perceber. Sim. Então, mais uma coisinha ruim ali, não faz diferença. Agora, quando ela tá limpinha e cai um fio de cabelo no chão, você já percebe. E o nosso corpo é a mesma coisa. Quando você cuida e ele tá com uma certa microbiota, por exemplo, intestinal, ou com uma qualidade, um poder digestivo bom, você pode conseguir digerir mais coisas. Mas se você comer uma coisa que é muito diferente do que você está acostumado, ou uma coisa muito ruim para aquilo que já está bem formado, ela vai estranhar, podendo até comprometer essa flora, né, intestinal. E agora, falando um pouquinho até da medicina moderna, tem o uso de antibióticos também, que influenciam pra caramba nisso. Então, o bom da digestão adequada é que ela também promove mais força pra gente lidar com tudo, e inclusive fortalece o nosso sistema imunológico, que é a nossa capacidade de responder às adversidades que sempre vão acontecer. Então, tem esse ponto que vale a pena ressaltar aqui, já que a gente tocou muito nesse assunto de microbiota e de qualidade alimentar, né? Tem alimentos que vão prejudicar a boa flora, né, intestinal, e tem alimentos que não necessariamente, mas tem medicamentos que também influenciam muito nisso, o pH do que a gente come, que é o quanto é ácido, o quanto é
básico, adstringente, enfim, tudo isso influencia muito. E a sabedoria dos sabores, seja da Ayurveda ou da medicina chinesa, considera isso, né? Porque no Ayurveda, um dos sabores é o azedo, que é o mais ácido, e o outro é o adstringente, que é o mais básico. Então, você também está fornecendo o equilíbrio em tudo, né? Apesar de ser milenar, é um conhecimento muito precioso esse, né? É impressionante como a gente está redescobrindo de outros jeitos na medicina moderna o que a medicina tradicional já dizia há muito tempo, né? Sim. Está só trazendo para o artigo científico, né? A gente está só comprovando aquilo que eles faziam, óbvio, simplesmente observando. O corpo, a natureza, a digestão. Eu lembrei agora de uma coisa que também acontece muito, que está muito ligada a AMA, está ligado ao cansaço, mas às vezes a pessoa tem uma naturalização daquele cansaço após comer, né? Tipo, comeu. Gente, depois que você comeu, não é para você sentir como se você tivesse engolido um caminhão, sabe? Você tem que sentir que, beleza, você comeu, seu corpo está fazendo um outro processo energético, mas não é para você ficar também, assim, mal depois de comer. Isso é um sinal muito importante que ou você comeu demais. Isso tem a ver com a mastigação também, porque a mastigação é uma forma de indicar para o seu cérebro que você está comendo e ele fica de olho aí na saciedade. Então, não é normal você comer e ficar se sentindo como se tivesse engolido, né, uma árvore e aquilo te dá aquele cansaço, aquela sensação de peso, porque isso também está ligado ao desequilíbrio de baço, está ligado à ama. Tanto que no texto clássico ele até fala para depois que a gente se alimentar, dar 100 passos, né? Para ajudar aí nesse poder. E não estimular ou de sensação de leveza, né? Após comer. Eu falei, nossa, eu não sei se eu tive sensação de leveza após comer na minha vida. Quando você pensa sobre isso, você vai entender, né? Como eu estou para mim, comendo. pessoalmente falando, vai muito da quantidade, porque tem uma hora que você come que você fala, tô bem, mas eu posso mais um pouquinho. E aí você continua. Se você não continua, né, normalmente vem essa sensação de leveza. Exato. Agora, se você permanece comendo, pode ser que você sobrecarregue a sua digestão. E aí eu lembrei também do conceito do Ayurveda, que é comer, dividir como se fosse, né, na nossa cabeça, dividir o estômago em 4, 2 partes é comida, uma parte é água ou um líquido que você beberica muito pouco, e outra parte é espaço para que toda a transformação aconteça, e o nosso estômago vai estar produzindo uma série de substâncias que são responsáveis pela digestão. E tem o prana, como você falou da medicina chinesa, então esse espaço no estômago ele é muito importante para uma digestão adequada. E às vezes, quando falta, a gente tem muito sintoma de azia, refluxo, etc., por excesso. Não que azia e refluxo seja só essa causa, né? Tem outras causas aí também, mas essa pode ser uma delas, né? Ou comer e deitar, por exemplo. Isso faz todo sentido, porque quando você pensa numa máquina de lavar, por exemplo, vamos fingir aí que você fechou a roupa lá dentro até não caber mais. Como que o cesto vai girar? Não gira. Não você vai. Precisa ter um espacinho para a roupa conseguir se bater. É a mesma coisa aí com o alimento, né? E a quantidade excessiva de líquido prejudica tanto para ter uma digestão, né, adequada, quanto na proporção do nosso estômago, né? Pode dar uma falsa sensação de que a gente está comendo mais e aí gerar necessidade de comer cada vez mais, né? Quando não é o ideal. Então, o ideal, na verdade, não é uma comida muito seca, nem muito líquida, o ideal seria mais pastoso ali, então é importante a gente variar, porque vegetais, enfim, leguminosas, tem ali uma certa quantidade de água também enquanto a gente come, e bebericar o mínimo possível ali, ou de um suco, ou até mesmo água, que é o ideal, né, pelo Ayurveda, né, é interessante misturar fruta com a comida, né, tem isso, tem compatibilidade dos alimentos também, mas isso a gente deixa para outro dia. Sim. Mas acho que é interessante que é um ponto de combinação também do Ayurveda com a medicina chinesa que fala sobre os alimentos crus, né? O Ayurveda também não gosta muito do consumo excessivo, não é que você não vai comer coisa crua, não é que você vai se livrar da salada, tá, e da fruta, mas é que ele recomenda num período certo e em pequenas quantidades. Por quê? É a mesma questão que está no Ayurveda, é frio, é pesado, né? Tá cru, você vai precisar de mais energia, a sua máquina vai precisar bater mais essa roupa para poder fazer a transformação desse alimento. Então é o mesmo princípio, isso é muito interessante de ver. Sim, e vai depender também da quantidade de fibra que a gente come, né? A salada tem seu papel nesse ponto aí. Aliás, tudo tem um papel
Então, quando a gente fala aí de nutrição, a gente está se nutrindo de tudo, como a Poliana já falou aqui hoje, e toda escolha que a gente puder fazer, que é um pouco melhor do que a gente já está acostumado, já é um ganho. Também não precisa mudar radicalmente, tudo deve ser gradativo, né? Mas toda escolha que a gente puder fazer em cada uma das refeições que for melhor, é o ideal para nossa, para Mas isso é melhorar. uma coisa que é isso que eu falo muito para os meus pacientes. Eu falo, ó, vamos começar aqui. Eu não quero eliminar nada. A gente não vai eliminar nada. A gente só vai introduzir coisas novas. Então, vamos melhorar aí esse prato. E todo dia é a mesma coisa. Vamos colocar novos legumes, verduras, novos grãos. Tem tanta coisa legal aí, tanta comida boa pra gente conhecer que a gente não faz nem ideia. Nosso paladar é tão viciado. Então, assim, eu não quero excluir nada, mas vamos introduzir coisas novas, que isso com certeza já faz muita diferença. E além de coisas novas, texturas novas, é isso mesmo. Cozinha isso, nunca cozinha isso, vê como é que você sente, faz isso desse jeito, deixa mais pastoso. Isso também faz diferença, né? A cozinha vira uma alquimia mesmo. Sim, total. Eu não sei se dá tempo de passar uma dica pro pessoal Dá sim. da medicina chinesa mesmo. Vocês querem saber, né, como está o baço de vocês, vocês podem observar isso na língua, né? Isso é muito legal, que a Ayurveda também usa a língua. Mas na língua, se vocês olharem as laterais da língua e elas estiverem com marcas, como marcas de dente, ou se a língua estiver larga, isso pode ser um sintoma relacionado ao desequilíbrio do baço. É muito interessante como cada órgão dentro da medicina chinesa é uma estrutura energética, mas eles se manifestam também nos órgãos do sentido. E o baço se manifesta na boca, né? Ele está ligado ao sentido do paladar e ele se manifesta na boca, mas precisamente, às vezes, a língua, né? Vai falar muito sobre o órgão baço. Então, se você olhar a sua língua, ver que tem marquinhas do lado, que ela está inchada, pode ser um sintoma de desarmonia do baço. Essas marquinhas no Ayurveda é o Vata gravado, que também é bem semelhante. Pode deixar ali o seu poder digestivo muito variável e indicar o sinal claro de má absorção, né? Então, são medicinas diferentes, mas que têm uma essência ali muito comum quando se trata de digestão, né? Então, se vocês acharem que podemos, eu gostaria só de relembrar aqui os sinais da digestão não adequada, e aí depois a gente lembra o que é adequado, né? Então, pelo ponto de vista aí da Ayurveda, mas acho que é um consenso, me corrijam aí, amigo, se eu estiver errada. Gases, inchaço, azia, diarreia, constipação, cansaço, confusão mental, repressão de emoções, tudo isso é sinal de má digestão, não tá bacana, tá gerando toxina e pode levar a um desequilíbrio mais sério, né? Sim. E como sinais de boa digestão, tem algumas coisas que o Lucas já comentou aqui. Então, depois que a gente come, a gente se sente leve, né? Para dar energia para a gente, não para tirar o alimento que a gente come. Não se sentir pesado depois que come, também é um sinal de que tá tudo bem. Sentir fome é importante. Então, se eu não tô sentindo fome no meu dia, minha digestão tá muito lenta. Tenho que ter fome em alguns horários específicos. Se a gente sente realmente algum, enfim, desconforto quando a gente come alguma coisa, pode não ser o melhor alimento pra gente naquele momento, é importante pensar nisso também. E é isso que eu me lembro, amigo. Vocês têm aí alguns outros sinais de digestão adequada para relembrar aí pro pessoal? Acredito que as fezes bem formadas são importantes, né? Evacuar direitinho, né? Com periodicidade, bem formadas. Nossa, boa, Polly, porque me lembrou da urina também. Urina muito concentrada, enfim, uma cor muito forte. É sinal de que está faltando água também, importante. Muito, muito clarinha, quase cor de água também. É sinal que está muita água, é um meio termo ali, é importante. As eliminações e a língua também dão grandes sinais. Então, se de manhã, quando você acorda, tem uma leve saburra, fácil de remover, tá tudo bem. Tem um negócio mais espesso, ou numa cor meio estranha, a digestão do dia anterior não é bacana, porque o corpo segue esse detox durante o sono, né? Então, esse detox que a digestão funciona também acontece durante o sono, e quando a gente acorda, dá para ter a percepção ali das nossas eliminações, tanto essa burra da língua, quanto aquele xixizinho matinal, quanto as eliminações, que as fezes deveriam acontecer todos os dias logo pela manhã, né? Enfim, esses também são sinais de boa digestão. Não, e aí já fica uma dica também, né? Fazer esse passo do Ayurveda, que é raspar a língua, né? Vamos ajudar o corpo no detox, vamos colocar na nossa rotina aí também essa questão de vamos tirar essa saburra. Se você não tem uma
mesmo, pega, ó, deixa essa colher separada para fazer isso. Todo dia de manhã, raspa essa sua burra, toma uma aguinha em jejum, seja uma água morninha, uma água natural. Isso também faz muita diferença para a sua digestão, para iniciar seu corpo, né? Acordar ele mais gentilmente, o seu trato gastrointestinal. A gente acorda, já mete aqueles 500 ml de café, não dá. Então, são pequenas coisas que fazem diferença, né? Nossa, esse negócio de raspar a língua, parênteses, né? Total aleatório, mas é um dos hábitos que eu mais gosto da Ayurveda. A sensação, tipo, de banho, assim, dá uma sensação de limpeza, que é viciante. Depois a gente não consegue mais viver sem raspar a língua. Só lembrando que o ideal é raspar a língua só de manhã, não fazer isso durante o dia. Porque eu viciei, queria fazer outros horários, pesquisei, não, galera, só de manhã mesmo. Pode atrapalhar a digestão, raspar demais a língua. Bom, então acho que é isso. Vou dar mais uma diquinha também, colocar fibras na alimentação. Isso é muito importante. Fibra na alimentação ajuda muito na proliferação de bactérias boas. Então, gente, parece bobeira, mas aquela sementinha, girassol, aquela verdura, aquele legume, às vezes vende nessas casas de cereais também, bastante fibra. Agora é fácil de achar, bastante coisa. Então, isso faz muita diferença também. Queria só complementar que eu vi muitos estudos sobre microbiotas falando da aveia, que é uma fonte de fibra maravilhosa também, fazendo gancho com o que você falou. Tem muitos estudos dela também associada à redução de colesterol, mas precisa beber água. Não adianta comer aveia sem beber água, porque ela pode causar constipação. Falta fibra. Exatamente. Então é importante ter atenção aí na água. E o gengibre é um super alimento, tanto para Dipanapachana, né? Ele facilita a digestão, quanto também é ótimo para nutrir as bactérias positivas da nossa microbiota intestinal. Então, o gengibre aí também, um chazinho de gengibre, meia horinha antes de comer, pode ser muito, muito bom para o seu processo digestivo aí. Falando das diquinhas. Dicas fáceis, hein, gente? Que dá para colocar aí na rotina. Ajudar o seu corpo aí no detox, fazer uma rotina detox mesmo, para você ajudar o seu corpo a liberar essas toxinas. Fácil, vocês conseguem fazer, ó, raspar a língua, tomar aguinha de manhã, tomar um chazinho antes do almoço, não comer nada muito pesado antes de dormir. Tudo isso parece bobeira, mas faz toda a diferença. Vocês têm alguma pergunta aí, se alguém quiser deixar alguma coisa aqui, mandem aqui pra gente, fiquem à vontade. Não, acho que é isso, né, gente? Gostaria de agradecer vocês, amigos, por estarem aqui, pelo bate-papo maravilhoso. E seguimos aqui no Cultive Ser. Semana que vem tem mais live, né? Com certeza. Segunda-feira. Agora, gente, anotem aí na agenda de vocês. Teremos aqui trazer algum tema legal e ficar nesse bate-papo aí, falando sobre a Ayurveda, sobre medicina moderna. A gente vai colocar aí todos os nossos saberes para ajudarem vocês. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.